aí, galera? Olha só, hoje a aula da gente vai ser sobre materiais sintéticos, dando continuação, né, às aulas que a gente já teve de substância, mistura, separação de mistura, reação química, e agora a gente vai falar sobre materiais sintéticos, que vai tratar sobre a manipulação que a gente faz das substâncias que a gente encontra na natureza, da matéria-prima que a gente encontra na natureza. E para a gente iniciar, eu quero falar para vocês rapidamente o que é um material sintético, que nada mais é do que uma substância manipulada pelo ser humano, que pode ser a partir de uma separação de mistura, como é o caso do petróleo, ou pode ser a partir de reações químicas, como por exemplo os medicamentos. E a manipulação é feita de acordo com o interesse do fabricante, da pessoa que vai manipular aquilo ali. E a intenção disso é para que a gente possa utilizar nas nossas aplicações de forma diversa, com os mais diversos objetivos. Lembrando que todo material sintético ele vem de uma matéria-prima natural, ou seja, tudo que a gente tira da natureza a gente pode transformar isso, manipular isso para torná-lo sintético. A gente vai dar um foco maior nessa aula nesses dois pontos que eu mencionei aqui, nos dois exemplos que eu dei. Falei dos medicamentos e falei do material produzido a partir de petróleo. Esse material que a gente vai falar vai ser o plástico, que ele é basicamente assim o principal material retirado do petróleo. Existem os combustíveis, mas também o plástico. O plástico com mais ênfase, porque ele está presente praticamente em tudo que você imaginar, tá? Mas vamos iniciar com o medicamento. Os medicamentos surgiram há muito tempo, desde a época dos homens das cavernas, desde a época remota em que o ser humano é ser humano. E do mesmo jeito que nós saímos na época dos homens das cavernas para coletar comida, para caçar os animais, para se alimentar, também havia a procura e a busca por substâncias, por plantas principalmente, que curassem feridas, que aliviassem as dores. Era basicamente essa a ideia e a intenção da procura por essas plantas. E aí, isso foi passando, e a gente foi só aperfeiçoando essa busca, esse estudo mais intenso, né? E surgiram aí os fitoterápicos, surgiram aí os medicamentos sintéticos que a gente tem hoje. Além disso, além dessa busca toda, né, a gente utiliza muito até hoje nos medicamentos naturais as plantas, e a gente utiliza as partes dela de acordo com a intenção. Às vezes é uma raiz, às vezes é um caule, às vezes é uma folha ou qualquer outra parte, flor, fruto, semente, o que for, o que precisar a gente está utilizando. E aí a gente chega no ponto interessante da nossa aula, que é os fitoterápicos, os sintéticos e os naturais. Qual a diferença entre eles? A gente vai ver outras diferenças de outros medicamentos, na verdade dos medicamentos sintéticos, por isso que está aqui marcado em vermelho. Mas vamos falar rapidamente dos naturais e dos fitoterápicos. O medicamento natural, ele é popular, ou seja, ele não tem um respaldo científico. Ele não foi estudado, ele não foi elaborado, não foi feito pesquisas científicas a fundo. É o que a gente fala de conhecimento popular, é aquele quentão, aquela batida, é aquele elixir que o pessoal vende nas feiras, tá? Aquilo dali é o medicamento natural, tá? É aquele chá que a sua avó, ou que alguma rezedeira, benzadeira indicou, certo? É aquela semente ou aquela planta que você amassa, ela macera para botar em algum ferimento, ou
bota no peito assim para poder inalar, coisas desse tipo, tá? Principalmente os chás. Os chás são medicamentos naturais muito utilizados, possuem a sua eficiência não comprovada, mas é perceptível que existe, e por perceber isso é que as pessoas passaram a estudá-las e fazer o isolado do princípio ativo. E aí é quando a gente chega nos fitoterápicos. Os fitoterápicos já possuem esse cunho científico, percebendo que as plantas utilizadas no popular para fazer chá, para fazer emplástico, para fazer outras coisas, tinham o seu resultado. Então os cientistas, biólogos, farmacêuticos e outros buscaram estudar mais a fundo essas plantas e procurar saber qual era o princípio ativo disso. E aí eles chegaram a um princípio, alguns princípios ativos, isolaram esse princípio e aplicaram fazendo as devidas pesquisas, os devidos estudos, e aí chegou a um resultado de um medicamento de fato eficiente. E aí, para que ele possa ser comercializado, ele precisa ser registrado na Anvisa. Tá? Se não for registrado, esse medicamento está fora do padrão, está fora da lei. Ele não pode ser considerado um produto fitoterápico. Ele vai ser, no máximo, um produto natural. Já os produtos sintéticos, eles podem ser isolados, seus princípios ativos podem ser isolados de plantas, mas eles são, além disso, produzidos de forma química, a partir de reações químicas. Eles são isolados, fazem as reações e aí se obtém as substâncias que são utilizadas hoje nos medicamentos que a gente conhece como remédio. Tá? Esses remédios também precisam ser passados por um processo científico de estudo, de testes, de produção, tudo direitinho, e registrado também na Anvisa. Se não é registrado, não resolve, tá? Não adianta. Voltando aí, galera, vamos falar agora dos medicamentos de referência, dos genéricos e dos similares. Lembrando que esses três tipos, eles são medicamentos sintéticos, tá? Não são fitoterápicos nem são naturais. Eles são fabricados no laboratório, são feitas pesquisas, estudos e eles são lançados no mercado, tá? Mas eu vou explicar direitinho agora como é que funciona isso. É o seguinte, todos eles, para início de conversa, todos, o de referência, o similar, o genérico, todos eles possuem o mesmo princípio ativo, tá? Ou seja, essa história de que, não, o genérico não é tão bom quanto o de referência, ou também chamado de original, e o similar não presta também porque é similar, e não é bem assim. É diferente de produto chinês, tá? Aquele, tem esse produto original e tem o similar, como o pessoal vende lá no terceirão. Não, não é bem assim não. Para medicamento é bem diferente, tá? De 2013 para cá isso mudou bastante, principalmente depois de 2013, mas desde 2003 que isso já vem mudando, tá? Como é que funciona? O medicamento de referência, ele é o medicamento original. Quem desenvolveu esse medicamento foi um laboratório que gastou milhões em pesquisa, que utilizou a pesquisa em animais, testes in vitro, testes em seres humanos, para poder lançar um medicamento novo no mercado, uma droga qualquer, tá? Uma droga, lógico, legalizada, tá? Quando eu falo droga, existe um conceito para droga, tá? Mas não vem ao caso aqui. O importante é que vocês entendam que o medicamento de referência, ele é o medicamento criado por um laboratório especializado em criar medicamentos, tá? Por exemplo, a Ache, a Roche, a Bayer e tem vários outros por aí, tá? Existem várias marcas, Pfizer, tá? Inclusive a gente está agora com uma nova vacina para o Covid-19 criada pela Pfizer, tá? Que é uma indústria que produz vacinas e medicamentos.
Os medicamentos genéricos possuem um detalhe muito especial. Olha só. Todo medicamento de referência que é criado por uma indústria farmacêutica, depois que ele é desenvolvido e é comprovado sua eficácia e foi feito todos os testes, ele é lançado no mercado, aquela empresa tem o direito de 20 anos de exclusividade. O que é isso? Ela possui uma patente por 20 anos de uso exclusivo desse medicamento, desse princípio ativo. Ou seja, ele utiliza, é dado a essa empresa esse tempo que é para ela poder recuperar tudo que ela gastou e lógico que, como a gente vive no mundo capitalista, ter também o seu próprio lucro. Tá? Então tem até 20 anos, o que não necessariamente vai ser. Por quê? Além depois de fazer toda a pesquisa, você tem que submeter, por exemplo, aqui no Brasil, para a Anvisa fazer análise, ela vai ver como é que faz, tem todo um trâmite e tal. E isso pode levar até 10 anos. Tá? Então, da hora que se pede a patente de um medicamento, já passa a contar os 20 anos. Só que essa patente ela não necessariamente vai ser aceita no primeiro momento. Pode levar anos para se conseguir. Mas, normalmente, o tempo que é dado depois do pedido é mais do que suficiente para a empresa manter o seu funcionamento muito bem. Tá? É difícil a empresa quebrar. Normalmente elas são vendidas, são comercializadas entre uma e outra. Tá? E aí o que acontece? Depois desses 20 anos passados, só aquela empresa vendendo aquele medicamento, só ela tem o poder de vender aquilo ali. Tá? Depois de 20 anos, a patente é quebrada. O que significa isso? Que a partir daquele momento, outros laboratórios vão poder também utilizar a mesma fórmula, vão poder fabricar do mesmo jeito, idêntico, até o formato do comprimido vai ser igual. Se for xarope, vai ser também xarope, tá? Não muda nada. A única diferença é que eles não vão precisar mais fazer as pesquisas que o primeiro fez, tá? E no Brasil, a gente tem uma lei que obriga que os genéricos sejam 35% mais baratos do que o original. Exatamente porque eles não tiveram o gasto com as pesquisas que o original teve. Então, por isso que eles têm que ser mais em conta. Tá? Mas o princípio ativo é o mesmo, a dose é a mesma, certo? A concentração do medicamento é a mesma, é tudo igual. A única diferença é que um fez a pesquisa e o outro não. Um descobriu e o outro copiou. Só isso. Professor, e o similar? O similar também possui o princípio ativo igual. A dosagem, a concentração do medicamento é idêntica, não muda nada no princípio ativo. A única diferença que tem o similar para o de referência é que os dois são de marca. Aqui tem marca e aqui tem marca. O genérico não tem marca. O nome que o genérico tem, carrega, digamos assim, é o nome do laboratório. É o Medley, é a Neoquímica, esses são laboratórios de genéricos. Eles não possuem um medicamento, um nome de medicamento, não possui. Tá? Já o similar, ele pode ter sim nome de medicamento. Por quê? Porque ele faz algumas alterações na embalagem, no formato do comprimido, no tamanho, na quantidade de agentes inertes. Por exemplo, pode ter um comprimido maior, mas a concentração vai ser a mesma. Pode ter um comprimido menor, mas a concentração do princípio ativo é a mesma. E a eficácia também é a mesma. Até 2003 não se tinha isso. O similar realmente, até 2003, não tinha eficácia, não tinha o rigor e muitas vezes era, vamos chamar assim, pílula de farinha se comparado ao de referência. Tá? Não tinha rigores. Só que aí, em 2003, foi instituído que deveria se normalizar e se padronizar toda a questão de eficiência dos similares também. E eles tinham 10 anos para deixar tudo dentro do padrão.
Então, a partir de 2013, não existe mais nenhum medicamento similar que não tenha a sua eficácia, a sua eficiência comprovada, como os genéricos têm e como os de referência têm, tá? Lembrando, a diferença do similar para o genérico e o de referência é somente os formatos, as quantidades de material inerte. Tá? O material inerte é aquele produto que é colocado no comprimido, por exemplo, ou no xarope, que não vai causar efeito nenhum no paciente. Tá? Por exemplo, pode ser o talco, pode ser caulim, pode ser algum material efervescente, que simplesmente é só para que ele possa ser ingerido e ser metabolizado, processado e o organismo perceber que tem algo ali. Tá? E aí, para que vocês entendam melhor sobre medicamento de referência, genérico e similar, eu coloquei aqui esse exemplo. Olha só. Nelsoro, Sorine e o cloridrato de nafazolina. Tá? A uma concentração de 0,5 miligramas por ml. O que é isso? Nelsoro vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? E o Sorine também. Pois é, o Nelsoro é o similar do Sorine. O Sorine é o medicamento de referência. Ele foi quem foi estudado, pesquisado, criado e foi testado e tudo mais. Depois que o laboratório que criou o Sorine passou-se 20 anos, aí o seu princípio ativo, que é o cloridrato de nafazolina, ele foi quebrado a sua patente e os genéricos produzem isso aqui, cloridrato de nafazolina, mas não tem nome de Sorine, mas é o mesmo princípio ativo. Já o Nelsoro, eles fizeram o quê? Mudaram a embalagem, tá? Mudaram o formato do frasco, mudaram o líquido que tinha lá dentro, colocaram mais líquido, menos líquido, eu não sei porque eu não uso, mas eles fizeram tanto sucesso que o similar mais vendido do ano passado foi o Nelsoro. Ganhou inclusive do Sorine, tá? Que é o de referência. E aí, eles possuem preços bem próximos, tá? O similar e o Sorine, né? O similar e o de referência, tá? Sendo geralmente o similar um pouco mais em conta porque ele não precisou ter todo aquele trabalho, todo aquele desenvolvimento que o de referência teve. Bom, sendo assim, a gente chega ao final da parte de medicamentos e aí a gente fala um pouquinho, rapidamente aqui, sobre o descarte. Como é que a gente deve descartar medicamentos? Muita gente não sabe, muita gente até faz de forma errada e mal sabem eles, e eu acho que talvez até as farmácias não saibam que existe uma lei que regulariza o descarte disso, tá? Desses medicamentos, vencido, que não presta mais, qualquer tipo de medicamento que não é mais utilizado, eles devem ser descartados da forma correta. Por quê? Por causa do impacto ambiental que isso pode causar, tá? E aí, eu coloquei aqui, ó, a lei municipal daqui de João Pessoa foi criada em 2014, tá? E ela regulariza exatamente que as farmácias, inclusive de manipulação, e as USFs possam receber esses medicamentos vencidos, esses medicamentos que estão estragados, que não vão ser mais usados. Por exemplo, abriu-se um xarope, utilizou só uma parte, mas depois de um tempo ele não serve, não pode ser mais usado. Então ele tem que ser descartado. Aonde? Nas farmácias ou nas USFs, tá? Nas unidades de saúde da família. Lá eles destinam para os laboratórios e eles vão fazer, digamos assim, a reciclagem desse material, ou vão destinar para um lugar apropriado. Antes de se jogar, por exemplo, nos corpos d'água, ou nos lixões, ou nos aterros, vai ser feito o processamento daquele material para que ele não cause um impacto no meio ambiente. Imagina só um antibiótico. Um antibiótico que você usou, não presta mais, você derrama dentro do vaso e ele vai para o esgoto.
A bactéria que está lá no esgoto vai receber esse antibiótico e vai adquirir resistência a ele, por exemplo. E aí vai uma pessoa que não tem saneamento básico, entra em contato com essa bactéria que está resistente ao antibiótico e desenvolve uma doença. E aí? É por isso e outros casos e outros fatos mais que é preciso se fazer esse descarte apropriado. Tá? Não existe ainda uma lei específica federal, ela só é municipal. Mas já existem algumas normativas federais, tá, da Anvisa e do CONAMA. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que já normatizam isso, também falando sobre o descarte apropriado. Tá? Agora no ano de 2020 estão se fazendo algumas, vamos chamar assim, alguns ensaios no Congresso de aprovar uma lei que faça, que obrigue as farmácias a receber esses medicamentos de volta. E aí, sendo federal, ele tem um poder maior porque aí ele abarca todo o país, né? Por exemplo, aqui em João Pessoa a gente consegue fazer isso, mas será que numa cidadezinha aqui do interior a gente também consegue fazer isso? De devolver lá na farmácia e o pessoal da farmácia vai destinar para o lugar correto? Né? Numa federal não, numa federal todos vão ser obrigados a fazer isso, numa lei federal. Tá? E aí, chegando aqui, a gente vai falar sobre os plásticos. Os plásticos, eles são incríveis e são absurdos. Como assim? Eles têm os dois lados. Ele tem o super positivo e tem o super negativo. Eles possuem problemas seríssimos de impactos ambientais, questões de decomposição, mas ele também tem a grande, digamos assim, a grande vantagem por ser muito versátil. Se vocês observarem, existe plástico em todo canto já. Tudo que vocês procurarem, vocês vão encontrar, vai ter plástico. Eu fui procurar aqui os tipos de plástico aqui em casa e não deu 5 minutos, eu consegui encontrar os 7 tipos de plásticos que existem. Inclusive do último eu encontrei os 3 exemplos que está citado aqui. Fácil, para se ter ideia de como é que o plástico está envolvido na nossa vida. Tá? Inclusive tem um videozinho da Super Interessante, se vocês puderem assistir, eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição do vídeo e vocês podem acessar. É um link da Super Interessante que fala assim: Minha vida sem plástico. Uma repórter decidiu passar uma semana, se eu não me engano, vivendo sem utilizar nada de plástico. Tirou tudo de plástico da casa dela. Assistam esse vídeo, é incrível, é muito bom. Tem 5 minutinhos, vale a pena assistir para vocês verem como é que o plástico está ligado à nossa vida. Tá? E aí, olha só. Eles são resinas oriundas do petróleo. Tá? A gente, depois que extrai o petróleo, é isolado os combustíveis, líquidos, gasosos, e o que sobra é uma resina. E dessa resina é retirado diversos tipos de plástico. São tantos plásticos que eles são separados em uma família. Tá? A família dos plásticos. Quais são esses plásticos? Bom, tem a resina PET, o polietileno, o PVC, o polietileno de baixa densidade, o polipropileno, o poliestireno e vários outros, tá? Aí tem o ABS, tem o EVA, tem o nylon, tem a porrada de plástico que vocês imaginarem existe, tá? Muitos. E aí, o que eu coloquei aqui, esse númerozinho, é porque vocês podem encontrar isso aí na casa de vocês. Se vocês tiverem a curiosidade, podem dar uma pesquisada. Olha só, eu vou pegar aqui para vocês darem uma olhada e observa direitinho. Só isso aqui, uma garrafa PET, tá? E se vocês observarem aqui, não sei se dá para ver um triângulo com o número 1, tá? Esse número 1 é exatamente dizendo que ele é PET. Por isso que eu coloquei aqui, ó. PET 1. E tem os outros também, como eu falei, foi muito fácil encontrar. Olha só. Esse aqui é o 2. Isso aqui é uma embalagem de
amaciante ou de detergente, qualquer coisa desse tipo. Observa aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem, consigo focar aqui melhor. Aqui, ó, tá vendo? Tem aqui, ó, PEAD, é polietileno de alta densidade. E o número 2, ó, tá? Isso aqui também é plástico, muito fácil de se achar por aí. O PVC é aquele plástico de cano, tá? Todo cano de água, cano de esgoto, que for de cano, ele é feito em PVC, tá? Se ele for de plástico, ele é feito em PVC. Ele não vai ser feito de polipropileno. Talvez até tenha um cano de polipropileno, mas é muito pouco e muito caro, tá? Que é uma resina mais resistente. Então, PVC, cano de água, tá? O polipropileno, o polietileno de alta densidade, de baixa densidade, é esse aqui, saco, tá? Esse aqui é um dos que mais impacta o meio ambiente, porque ele é altamente descartável. A gente joga fora muito rápido, tá? Mas ele tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu encontrar. Esse aqui não tem. Mas não, tem não. Nós temos o número 5, o polipropileno. O polipropileno é um dos plásticos mais resistentes, uma das resinas que são mais resistentes. Tá? Ele é utilizado em diversos produtos, como por exemplo a embalagem disso aqui, tá? Mas também em conteúdos internos a ele, tá? Material desse plástico aqui. E aí ele aparece aqui, ó. Todo o produto que for de plástico, ele deve ter a sua marquinha aqui. Tá? Por quê? Exatamente por causa da questão do impacto ambiental e da questão da reciclagem. Quando chega esses produtos nos centros de triagem, eles são facilmente reconhecidos com essas marquinhas. Então, o catador que está lá fazendo a separação, a coleta seletiva, ele vai saber o que é que vai para onde. O 1 vai para ali, o 2 vai para aqui, o 3 vai para lá, o 4 fica aqui, o 5 tá, e vai fazendo essa distribuição, fica mais fácil para ele, tá? O 6, que é o poliestireno, eu vou pegar aqui para vocês. Existem vários usos do poliestireno também, mas um deles é esse aqui, isopor. Tá? O isopor é o poliestireno. Onde é que encontra mais, professor, poliestireno? Produtos descartáveis como copo, prato e talher. Tá? Aqueles pratinhos de festa, copo de descartável, pratinho de festa, aquelas coisas lá todas são basicamente feitas de poliestireno. Vocês podem olhar embaixo do copo que tem lá a marquinha número 6. Alguns podem ser feitos de polipropileno. E para você ver a qualidade do polipropileno mais uma vez. Esses copinhos descartáveis, você pega dois tipos, o polipropileno e o poliestireno. Amasse os dois e veja qual é o que quebra. O poliestireno ele se quebra todinho. O polipropileno não se quebra. Ele se amassa, mas se você soprar ele, apertar, coisar ele direitinho, volta a ser um copo normal. Ele não se quebra fácil. Você pode até conseguir rasgar, mas amassando ele, o poliestireno quebra, o polipropileno não. Por isso que polipropileno é mais caro e o uso dele é muito amplo, tá? Porque é um plástico muito resistente. E por último, a gente tem o número 7, que são chamados de outros. O que são outros? Outros é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o melhor, tá? Olha só. Isso aqui é plástico. Que plástico é esse? Nylon. Nylon é um outro tipo de plástico. Isso aqui é EVA. Ó, é uma borracha. Isso é EVA, tá? É aquele emborrachado de tatame e de brinquedo, tá? Isso aqui é um brinquedinho da minha filha. E o ABS
é utilizado, dentre outros, como carcaças, por exemplo, carcaça de coisas de plástico. Essa câmera que está me filmando aqui, ela é toda feita em ABS, tá? O material dela é de ABS. Outro exemplo do ABS que vocês podem ter é naquelas impressoras tridimensionais que imprimem em plástico. O material utilizado nela, o plástico utilizado é o ABS, né? E vamos falar rapidamente da reciclagem e o que é que a gente tem hoje na cidade, tá? Pra gente passar para os exercícios. Então, galera, pra gente encerrar a nossa aula definitiva, vamos falar rapidamente da reciclagem da coleta seletiva, o que a gente tem aqui na nossa cidade, e depois vamos para os exercícios. Até antes de 2004, o nosso sistema de coleta seletiva e de reciclagem era muito fraco, muito baixo, quase nada. Hoje já é um pouquinho melhor, não é que está na excelência, mas está melhorando, tá no caminho. E aí, aqui a gente tinha os lixos jogados nos lixões, tá? Antes disso aqui. E depois de 2004 já passou a ser tratado num aterro, né? E dentro desse aterro, lá no local onde fica o aterro, é feito a coleta seletiva de alguns materiais, tá? De plástico, de metal, de papel e tal. E a partir daí, então, a gente tem esse cuidado, tá? Inclusive, na nossa cidade, em alguns bairros, a gente tem a chamada coleta seletiva, que não é nos 5 materiais, tá? No ferro, no metal, vidro, plástico, papel e orgânico. Não é bem assim. A coleta seletiva que a gente tem, ela é um pouco mais simples, porque exatamente quando chega no aterro é que ela é feita a triagem. No nosso caso, a gente tem a separação em lixo úmido e lixo seco. O lixo úmido é levado direto para o aterro, que é o que a gente não recicla, o que a gente não utiliza, tá? Mesmo sabendo que em alguns casos de lixo orgânico tem úmido, tem utilização sim, quando é o lixo chamado de orgânico, resto de comida. Resto de comida tem sim aplicação em reciclagem. A gente pode reciclar comida e quem sabe a gente não faça isso, inclusive lá na escola de vocês, tá? A reciclagem de comida nada mais é do que a compostagem, transformar comida em adubo. Só que o lixo seco, quando sai da nossa casa em um saco diferente e o carro passa para pegar, chega no aterro, ele não é jogado direto no aterro, que nada mais é do que um buraco no chão, onde você compacta com outros materiais, como pedra, por exemplo, brita, tá? E passa o trator, joga lixo e vai fazendo esse sanduíche todo aí. Antes disso, o que é feito é, o lixo seco chega na estação de triagem. O que é isso? O governo daqui do município pegou o pessoal que era catador de lixo no lixão e empregou essas pessoas para fazer a triagem lá nesse local. Organizou as cooperativas se organizaram e o pessoal passou a trabalhar lá dentro, separando o lixo seco. Tira plástico do que é de papel, do que é de metal, do que é de vidro, e eles vão fazendo essa separação e encaminham para as reciclagens, né, que pode ser aqui no próprio estado ou pode ser fora do estado, pode ser em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, Ceará ou até mais distante, tá? Mas a gente aqui faz esse tipo de tratamento, tá? O Acordo Verde, ele surgiu em 2007 e foi exatamente a ideia de fazer essa coleta de material em alguns bairros, tá? Principalmente da região sul da nossa cidade, aqui nos Bancários, no Castelo Branco, região de Mangabeira, Valentina, por ali. E essa separação, como é que acontece? A cada 15 dias vem o pessoal da cooperativa e passa pegando o material reciclável, tá? Esse é o Acordo Verde. E aí com isso a gente encerra. Vamos aqui para os exercícios rapidinho. Primeira questão,
explique a importância do desenvolvimento dos medicamentos para a sociedade. E segundo, qual é o tipo de plástico usado em embalagens de refrigerante e água mineral? Qual é o tipo de plástico usado em sacos de lixo e em embalagem de amaciante? E quais os impactos do uso desse tipo de material para o ambiente? Eu aguardo a resposta de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato pelo WhatsApp. Essa semana eu estou gostando, tem um pessoal entrando em contato. Não são muitos, mas alguns estão. Então, peço para que vocês mantenham esse contato, sempre tirando dúvidas, respondendo tudo direitinho, que a gente vai se falando e vocês mantêm esse ritmo de estudo, tá? Valeu, até a próxima.